Olá pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula da disciplina de Hidrologia e Drenagem, aula 4, continuação da aula de precipitação. Para a aula anterior não ficar muito, aula 3 não ficar muito longa, eu dividi ela em aula 3 e aula 4, e essa daqui é uma continuação do assunto de precipitação, que foi inicialmente abordado na aula 3. Nessa aula aqui eu vou ensinar para vocês como nós vamos calcular a precipitação média em uma área, né, essa área delimitada topograficamente pela área limitada de uma bacia hidrográfica, né? E também ensinar para vocês como nós fazemos a análise de consistência dos dados de chuva de uma estação pluviométrica, ok? Então vamos para a aula. Bom, a precipitação média numa bacia. Como bacia aborda, áreas são grandes, né, normalmente há mais de um pluviômetro numa bacia hidrográfica. Normalmente, né, não todas as bacias, né, sobre bacia hidrográfica, há vários pluviômetros. No caso, você vai fazer o estudo, né, de escoamento superficial, um estudo balanço hídrico em uma bacia hidrográfica, você tem que estimar a precipitação média nessa bacia. Como é que estimaria a precipitação média na bacia, né? Por exemplo, em Jaboticabal, né, toda a bacia da região de Jaboticabal, ali do ou mais para baixo, né, médio e o baixo Mogi, for fazer um estudo da prestação média nessa bacia hidrográfica ou a bacia do Córrego Rico, por exemplo, né, são exemplos, né? A gente encontra dentro desta área das bacias estudadas mais de uma estação pluviométrica. Então nós temos dados de chuva em vários pontos da bacia. E esses pontos, né, fora e vizinhos à bacia podem ser utilizados para a estimativa da precipitação média. Então eu vou mostrar para vocês aqui três maneiras de determinar a prestação média numa bacia hidrográfica. São métodos simples, né, a gente está estimando. Um vai precisar de recursos computacionais, né, que já são softwares GIS, CARES, que fazem os exemplos. Então vamos lá mostrar para vocês as três maneiras, tá? Então a altura da prestação média na bacia hidrográfica, né, é, uma área específica, delimitada topograficamente falando, né, ela é necessária a muitos estudos nossos na hidrologia, né? A forma de entrada de água, foi falado nas aulas anteriores, é por meio da chuva. Então, a principal, né, forma de entrada de água na bacia é a chuva. Então, é muito importante a gente estar quantificando esta variável. Vamos lá, então existem três métodos de determinação da prestação, né? Então os métodos são, estou clicando aqui, não está indo, bom, vou apertar o Enter que é mais fácil. O método aritmético, o método do Thyssen, tá? E o método das isoedas. Então, como eu disse para vocês, são os três métodos que nós vamos verificar nesses três. Então vamos para o primeiro aritmético, muito fácil, tá? Então vamos lá, tá? O método aritmético. É uma maneira mais simples e rápida de estimar a prestação média numa bacia hidrográfica. Tá? Então, exemplo aqui, ó, tá? Vamos ver o exemplo. Qual a prestação média da bacia hidrográfica representada na figura ao lado? Então, aqui temos, né, aqui a linha preta, aqui, ó, delimitando a bacia. Nós, né, aqui em azul, um detalhe, né, supondo os rios, né, sistema de drenagem da bacia, e os valores internos aí da bacia, né, 115 milímetros, 125 milímetros de chuva coletado no determinado mês, por exemplo, tá? 75 e 85 milímetros, ok? Então, qual foi nesse mês a prestação nessa bacia? Então, temos quatro valores, né, de chuva aqui interno nessa bacia. Então, nós, para fazermos a média, pegaríamos os quatro valores internos da bacia, soma e divide, né, por 4, pois são 4, nessa bacia tem 4 estações. Mas observa que tem uma estação, deixa eu pegar um lápis vermelho aqui, né, uma caneta, que observa que tem uma estação aqui, ó, acusando que 85 milímetros próximo à bacia. Porém, mesmo ela estando próxima, ela está fora da divisa da bacia, então ela não entra no cálculo, ok? Então a precipitação média nossa, tá? Vai ser a somatória dos valores internos, como são 4, tá? Vamos dividir por 4. Então, é uma média simples, ok?
né, a média aritmética, certo? Então lá 125 mais 145 mais 75 mais 55 resulta em 400 milímetros, tá? Dividido por 4, pois são 4 estações. Se tivesse 5 era 5, se tivesse 6 era 6, se tivesse apenas 2, por exemplo, seriam 2. Então a prestação média é 100 milímetros, ok? Bem didático. É assim que é feita a prestação média na bacia hidrográfica, ok? Então, quando há necessidade de fazer um cálculo rápido de um determinado mês, um estudo para saber a prestação média e precisar de velocidade, né, da resposta, esse é o método mais rápido, ok? Não é o mais indicado, mas é o mais rápido, ok? Bom, só concluindo, tá, desse slide aqui, o inconveniente é que nós temos observe que essa prestação de 85 está fora do limite, ela não entrou, ok? No cálculo da bacia. Será que ela não teria uma influência, né? Deixa eu pegar uma outra cor que eu gosto de ficar riscando os slides. Ela não teria uma influência, a chuva aqui, neste segmento da bacia, né? Certo? E cada, né, estação dessa daqui, tá, interna, que está levando em consideração, e tem a área de influência de cada posto, né? Estamos concordando que cada estação dessa representa 25%, né, como são 4, da área da bacia. E as estações ao redor da bacia não são levadas em consideração. É o único inconveniente. Ok, turma? Então vamos para o método B, é o mais indicado, tá? Para o cálculo, para estudo em modelagem, esse como o próximo, tá? Então o método polígono de Thyssen, tá? Nesse método, né, a estação 85, eu estou lendo aqui com vocês, né, de chuva que está localizada fora do limite da bacia pode influenciar, pode, né, não é obrigatório, pode influenciar na estimativa da prestação média da bacia. Então, para isso, a gente vai, né, o método de Thyssen, determinar a área de influência de cada, né, estação desta. Então, nós temos aqui 5 estações, 5 pontos pretos, né, 5 pontinhos pretos aí, representando as estações meteorológicas, certo? As estações que coletam os dados de chuva. Então, vamos verificar como é que procede este método. Tá? Então, para isso, temos que determinar a área de influência, coloquei aqui negrito e azul, de cada uma das estações pluviométricas. Então, a chave deste método é estimar esta área de influência da bacia. Certo, pessoal? Então, isso daqui é feito manualmente, dá para se fazer, né? Se estivéssemos em lousa e o caderno, xerox, até manualmente, cada um fazer um desenho, tendo uma régua e se esforçando para achar o meio de uma linha, traçar uma linha perpendicular, didaticamente é possível. E muito simples determinar essa área de influência no AutoCAD. É rapidinho para se fazer no AutoCAD a estimativa dessa área de influência, tá? Então o problema hoje em dia já está resolvido com os CADs, né? Então, uma vez determinada a área de influência de cada poço meteorológico, essa sofrerá alteração apenas se houver, tá? Deixa eu ver se eu escrevi português. Essa sofrerá alteração apenas não, eu escrevi português errado, tá? Vou corrigir aqui para vocês. Apenas se houver a instalação, está no passado, de uma estação na bacia ou próxima dela. Algo que é muito raro, né? Então, o que eu estou querendo concluir aqui é que uma vez estimado a área de influência da bacia, esta área de influência de cada posto, ela é fixa, tá? Então, não é trabalhoso. Então, é como se fosse ter, eu falo em aula presencial, é como tivéssemos aqui desse exemplo, 4 provas, né? 4 trabalhos acadêmicos, cada trabalho acadêmico tem um peso. Eu gosto dessas referências. Então, vamos determinar o peso, tá, representativo a cada estação dessa daqui. E esses pesos é determinado pela área, né, de abrangência, de influência, não é de abrangência, de influência de cada polígono. Bom, professor, então como é que eu acho o polígono de Thyssen? Bom, é simples, pessoal. O polígono de Thyssen, bom, eu esqueci aqui de falar, né? Após determinada área de influência, antes de eu ir para o polígono, né? Estou querendo pular a cerca. Então, a área de a prestação média é determinada por essa equação. Simples, né? Então, a prestação I, né? Vezes a área I,
esta área aí é a área de influência do posto I. Pode ser o valor real, né, quantos hectares, quantos quilômetros quadrados tem a área de influência desse posto, ou em percentual, né, 33%, 27%, né, 15%, 10% da área de influência, ok? Dividido pela área total da bacia hidrográfica, ou 100%, se for entrar em percentual em cima, divide por 100, se for em decimal, divide por 1, e se for a área hectare, divide pela área total hectares. Em cima foi quilômetros quadrados, divide pela área total quilômetros quadrados. É uma, né, como se fosse uma nota, tá? Então a prestação é ponderada pelo peso de cada estação, ok? Um conceito, certo? O I é o índice, né? Que nós temos o I variando de 1 a n, nesse caso, essa equação variando de 1 até 4, né? Então, fica prestação no posto 1, área 1, 2 vezes área 2, mais do 3 vezes área 4, né? Eu pulei, né? 2 vezes área 2, prestação 3 vezes área 3, mais prestação 4 vezes área 4, certo? Então, esta é a equação para determinar a prestação média. Mas como é que acha essa área de influência aqui? É através do polígono de Thys que a gente vai ver no próximo slide. Então, tá aqui, determinação de área de influência do polígono de Thys. Certo? Então, o primeiro passo, então nós temos aqui uma outra situação, né? Então, 85 eu coloquei mais, né, 3 estações aqui internas. Aqui coloquei o 75, uma de 105 e uma aqui 85. Então, nós temos aqui a bacia, temos aqui a bacia delimitada pela salinha preta e internamente da bacia 3 estações e externa, logo próximo à divisa, mais 3. Então, como é que seria a área de influência dos 3 internos e os 3 externos, porém próximo à divisa? Então, primeiro passo, né? Tá aqui, primeiro passo, ligamos todas as estações, tá? De modo que não haja sobreposição das linhas. Criamos triângulos, pessoal. Observe aqui que eu liguei aqui, ó, criei, né, desenhei uma linha da 85 a 125, fiz uma linha até a 75 e outra linha até, novamente até 85, criando aqui triângulos, ok? Então, vamos desenhando nesse sentido. Então, no AutoCAD isso é muito simples, né? Em torno de alguns segundos nós traçamos essa linha, certo? Então, criamos esses triângulos aqui, 1, 2, 3, 4, 5 triângulos, certo? Agora, tá? Esses triângulos, né, devem ser formados de modo que na sobreposição das linhas. Não vamos ligar o 125, por exemplo, com 85, e nem o 85 aqui com 115, né? A gente vai estar criando outros triângulos, porém uma linha sobreposta à outra. Os triângulos têm que ser criados de modo que não haja sobreposição das linhas dos triângulos. Bom, segundo passo, tá? Segundo passo, nós vamos traçar. Perdi o mouse aqui, pessoal. Achei. Segundo passo, nós vamos traçar as mediatrizes de todos os lados dos triângulos. Então, aqui, lembra, né? Tracei nos slides os triângulos, certo? Então, traçamos aqui todos os triângulos. Então, o primeiro passo, né? Segundo passo, então, é achar as mediatrizes. Quem não lembra o que é mediatriz? Mediatrizes são retas perpendiculares que passam pelo ponto médio de cada um dos lados dos triângulos. Então, vou pegar aqui uma linha, uma caneta aqui. Tá? Então, aqui, ó, achamos o ponto médio. Como é que eu acho? Aqui, ó, não tinha os cards, tem que fazer com a régua mesmo, ou com o compasso, achar esse ponto, né? Agora, não vem ao caso explicar, né, como é que faça com o compasso, mas o CAD, né, a gente chega com o mouse próximo ao ponto central, o programa acha o ponto médio e traça a ortogonal para nós, tá? É só configurar, né, apenas um comando, um botão, né, faz isso para nós, certo? Então, muito simples também, em alguns minutinhos nós traçamos essas linhas, né, traçamos as mediatrizes. Então, observe aqui, ó, deixa eu pegar uma cor verde aqui para ficar destacado. Então, ó, vou fazer de um, então, nós traçamos essa mediatriz deste lado, vamos traçar essa mediatriz, tá? Desse outro lado, e o computador vai traçar essa outra mediatriz. Tá? O encontro das mediatrizes, né, vai achar um ponto. Tá? Em cada triângulo vai ter o encontro das mediatrizes. Tá?
Então está aqui o encontro das mediatrizes. O encontro das mediatrizes nós vamos delimitar o, né, polígono de influência. Então observe aqui, ó, que nessa mediatriz aqui, vou pegar outra cor aqui para pintar, tá? Um azul. Nós temos essa estação aqui que mediu 85. Qual a área de influência? Vai ser a área de influência, né, formada por este polígono agora aqui, ó. Então a gente vai vir delimitar esse polígono que está dentro. Qual que é essa área de influência aqui da bacia? Ok? Passou a linha azul aqui fora. O próximo aqui, deixa eu pegar um marca-texto colorido aqui, um marca-texto laranja. Então vamos ver aqui o próximo 125. Olha o polígono que ele vai formar, os 125. Ele vai formar um polígono aqui, ó, né, delimitando esta área aqui, ó. 125 milímetros. E assim sucessivamente, né? Vamos pegar outra cor aqui. Tá? Então aqui nesse o 125 não mudou a cor. 125. Vamos ter um polígono que é formado por essa mediatriz. Ó, é a área de influência. Então qual que seria a área de influência? Tá? O computador, né, determinaria esse valor percentual aqui para nós, o valor em real mesmo, né? Quantos hectares, quantos quilômetros quadrados está representando para nós. Certo? Então esse é o processo, né, de delimitação dos polígonos, ok? E que pena que a gente pode até fazer isso, né? Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem, durante as aulas que a gente fica ao vivo, né, tirando dúvida, eu posso abrir o AutoCAD para vocês e mostrar aqui para vocês como faz isso, tá? Muito simples. A gente, né, copia esse desenho dentro desse mesmo, dentro do AutoCAD, copia aqui do PowerPoint, cola dentro do AutoCAD e delimita essas áreas de uma maneira muito simples, tá? Para saber a área, né, o AutoCAD, por exemplo, é só digitar a área, né, e selecionar o perímetro, né, a área os pontos, né, que formam o perímetro da divisa. Ele já expressa a área de uma maneira simples, tá? Bom, então tá ali, né, formando aqui, fiz o desenho lá no CAD, né, pintei para ficar didático, né, então delimitamos, achamos os triângulos, traçamos as mediatrizes e vamos calcular a área de influência do poço 125 e os demais poços, tá? Meteorológicos, né? Então estamos aqui com as áreas de influência, né, de cada poço meteorológico. Então cada polígono terá sua área de influência, que deverão ser determinadas. Certo? A gente desenhou e agora é determinado, né, em valores percentuais do total, em valores absolutos, hectares, quilômetros quadrados, tá, ou outra unidade de área não importa, tá? Tem que saber qual que é a área de influência. Então estará aí, tá, o polígono de Thiessen. Então, exemplo, né? Então, temos aqui o exemplo 1. Vamos fazer o exemplo 1. Supondo esse mesmo desenho que nós fizemos, né? E montei a tabela aqui, área de influência. Área 1, 19%. Área 2, eu não passei valores em hectares. Coloquei percentual aqui. 9%. Área 3, tá? Estou riscando uma, vou riscando todas. Área 3, 8. Área 4, 22. Área 5, 14. Área 6, ali, o professor. Tá? Tem um A aqui. Tá? A área 6, 28% de ocupação, certo? De área de ocupação, de área de influência do polígono. Então, seria uma média ponderada. A gente vai pegar o que? Fazer a multiplicação. Área 1, 125. Lembra da fórmula, né? P1 vezes área 1, P2 vezes área 2, P3 vezes área 3, P4 área 4, P5 aqui, vezes 5 e P6 área 6. Então vamos no Excel aqui, vocês vão ver que é bem simples fazer esse exercício no Excel. Aqui eu já deixei ele para ser rápido aqui, né? Copiei e coloquei aqui no Excel, deixa eu dar um zoom aqui, talvez fique mais fácil para vocês estarem enxergando. Tá? E, bom,
Em relação ao tamanho da figura do Excel, aproveita a aula que está ao vivo, tirar dúvida do Excel, tirar dúvida do PowerPoint, não esqueçam disso, tá? Então tá aí, até o Excel, até o tamanho do Zoom que eu estou dando, eu preciso, se tiver qualquer problema na gravação das aulas, né, vocês precisam me corrigir. Já estamos na aula 4, né, a gente está fazendo isso aqui da maneira melhor possível. Então, exercício 1, determinação da prestação média da bacia hidrográfica, né, pelo método da média aritmética, e o método polígono de Thyssen, certo? Não, isso daqui está resolvido, pessoal. Não é esse que eu quero. Este daqui para resolver. Então, vamos lá. Então, primeiro, cálculo da precipitação média. Nós temos aqui, então, os dados, aqui em azul, tá? Uns dados só para eu saber o que são fornecidos no exercício. Aqui eu coloco no Excel em azul e deixo, né, para ter a ordem aqui, umas tabelas já com os quadros pintados de preto. Dá para ser mais, não ficar muito bagunçado, né, a planilha aqui do Excel. Então tem aqui a figura com suas áreas de influência e a chuva, certo? Aqui a chuva está representando aqui a chuva, onde não aumentei o texto, né? Pode ser um mês de janeiro, né? Pode ser, né? O mês de setembro que seja chuvoso, né? Não de 2020, passando esse calor. Então vamos lá para o exercício. Então eu vou copiar aqui a área 1, tá? Até a área, copiar aqui a área 1 até a área 6. Então, Ctrl C aqui, tá? Ctrl V ali, certo? Vou dar um Ctrl Z para voltar. Copiar só a área 1 até a área 6 aqui. Aqui eu digito área, senão ele vai mesclar a célula. Área e vamos colocar aqui chuva. Vamos digitar chuva, a área 1. Então vou digitar aqui, tá, pessoal? 125, onde eu estou tirando esses valores? Professor, estou tirando daqui, ó. Não sei se o mouse aqui, a hora que eu editar o vídeo, aqui vai ficar, né, aquela bolinha amarela. Aqui só o ponteiro do mouse mesmo. Mas 125, estou tirando ali, 125. A área 2, aqui ó, A2, 115, então 115. A área 3, e mais abaixo, 60. A área 4, 85. A área 5, 85 também. A área 6, 75, certo? Bom, o próximo passo aqui é a fórmula. Coloquei aqui do lado, né, como faz todos os exercícios, essa é a fórmula que estava lá no PowerPoint. Então, P1, área 1, P2, área 2, P3, área 3, né? E assim até a área 6 no nosso caso. Então, vamos aqui fazer a multiplicação, tá? Eu vou colocar sinal de igual, o que eu vou multiplicar? A chuva, que aqui é a área 1, né? Que vale, que a célula aqui I, né? A I6, 125 vezes a área de influência, 19. Pode ser em percentual, pode ser em decimal, pode ser hectare, pode ser em quilômetros quadrados. Todos estão certos, tá? É um peso. Então deu 2.275. Vou, né, como é mais rápido, eu vou passar o mouse aqui, selecionei, né, a coluna aqui que nós queremos, então já foi feito o cálculo. E 7 vezes a área 2, e 8 vezes a área 3, e 9 vezes a área 4. Eu clico duas vezes aqui e seleciono a célula, tá? E mostra fórmulas para vocês. E a última aqui, que é o 75 vezes 28. Então, os cálculos estão feitos, certo? Bom, mas antes eu pulei, né? Então, pulei só um pouco. A gente já fez essa multiplicação, mas a primeira parte do exercício aqui, ó, é que ele está pedindo aqui pela média, né? Aritmética. Então, vamos fazer aqui pela média aritmética. Média aritmética. Então, vamos fazer aqui, ó. Vou colocar o sinal de igual que não é obrigatório, só mais para falar que está sendo cálculo. Vou colocar aqui, ó, P, média. Professor, digita direito, média. Igual, agora, esse igual é obrigatório. Eu tenho que colocar o sinal de igual. O que é a média? Bom, aqui 1 minuto de atenção, aqui não é pegadinha não, tá? Prestação média, tá? Eu fui um pouco antididático no exercício, que eu estou fazendo essa multiplicação e agora que eu estou resolvendo a média aritmética, tá? Então, deixa essa tabela preenchida, tá? Mas vamos fazer a média aqui, tá? Primeiro a média na sequência do cálculo aqui em cima. Então, estou respondendo a primeira pergunta do exercício. Então, a média, pessoal, é a média
de todas as estações, de 1 a 6? Não, tá? A média será apenas das estações que estão internas à área da bacia. Então, vamos pegar aqui os 125 milímetros, que é a área 1. Então, vamos pegar lá os 125, eu clico na célula da área 1, porque ela está aqui dentro. Mas a área 6, né, que está aqui dentro também. A área 2 não entra, nem a área 3, nem a área 5. Então, mais a área 6, então eu clico lá na área 6. Mais qual que o outro está aqui dentro? A área 4. Clico na área 4. São 3, então eu vou ter que dividir por 3 para achar a média. Então a média deu 95,00 milímetros. Certo? Esse pela média aritmética. Certo? Agora vamos fazer pelo polígono, a média pelo polígono de Thyssen aqui. Certo? Então aqui vamos fazer polígono de Thyssen. Então aqui vamos ter a média. Como é que é feita a média? Agora a média é essa fórmula aqui, tá, pessoal? Ó, essa fórmula que a gente vai aplicar aqui. Então vamos fazer igual. Tá? Então vamos fazer lá PI, tá? Somatório de todos. Então já vamos deixar, já podemos clicar aqui, nós vamos ter o somatório. Vamos escrever então, já que eu estou aqui, então eu vou escrever soma de quê? É o somatório, né? Só digitar soma de todas as multiplicações. Aqui nós já fizemos a multiplicação do P1 área 1, P2 área 2. Então, dividindo a soma, dividindo por 100, tá? Porque sempre que os valores estão em percentuais. Tá? Milímetros também. Então, pela média aritmética, ficou este em vermelho, tá? E aqui, polígono de Thyssen, tá? A média em verde aqui. Então, observe que os valores, tá? Arredondar, deu 95 e o de polígono de Thyssen deu 90,5. Ou seja, né, uma chuva pelo polígono é uma prestação menor 4,5 milímetros a menos, né, de entrada de água de prestação nessa bacia, pois os poços, né, ao redor da bacia, né, leva uma relativa influência nos poços internos, certo? Né, qualquer dúvida vocês tiverem no exercício, na aula ao vivo, né, eu chamo de aula ao vivo, não é uma aula ao vivo, né, mas é um período, né, que nós ficamos à disposição para tirar dúvida, né, como se estivesse assistindo, vocês anotam, estão assistindo essa aula, né, anotem a dúvida, dão pause na aula, né, tentam tirar, se não conseguir, né, a própria aula responder a sua dúvida, vai no período ao vivo, né, compartilhe a sua tela do Excel ou né, anotação no seu caderno, né, tira uma foto, manda para o meu e-mail e a gente vai discutindo sobre a sua dúvida, ok? Então vamos continuar assim. Bom, vamos minimizar aqui, vamos voltar, né, nem precisa minimizar, né, vamos voltar para o PowerPoint. Tem várias telas do PowerPoint abertas, deve ser essa. Então está aqui a tela do PowerPoint. Então, continuando aqui, a do PowerPoint. Certo? Então, a solução, né, foi solucionada no Excel, o exercício. Volto a reforçar. Se vocês tiverem dúvida em relação a qualquer exercício, anotem e durante o período que estamos ao vivo, né, pode ser qualquer semana, qualquer horário das turmas, você né, tem a oportunidade de estar tirando essa dúvida comigo. Ok, turma? Vamos lá para os próximos exemplos. Bom, aqui só mostrando, né, de que bacia hidrográfica urbana, respectivos poliditista, que foi um aluno do mestrado que fez, né, já comentei com vocês outra aula, fez um estudo, né, do cálculo da vazão, né, problemas de enchente, que é, não sei se tem alguém da turma da 017 da 18 de Bauru, né, de quem conhece que é Bauru, cidade de Bauru, estado de São Paulo, né, então, o problema de enchente, aqui são os rios, né, de drena, rios superficiais, sistema de drenagem natural da cidade, é o problema, né, de enchente que há nessa cidade. E tem, né, 4, né, internamente, por coincidência, os 4 são internos, né, para determinar o polígono, a área de influência em cada um dessas estações. Então, aqui delimitou o polígono, né, ficou assim, ó, ficou bem diferente, né, um polígono é um pouco diferente, né, do
no nosso caso, mas aqui é a bacia e foi determinado polígono, achou, né? Precisou fazer a estimativa da prestação média de todos os meses, né, do estudo que foi feito. Na verdade, é estimativa diária, né? Mas a partir da hora que ele tem a prestação diária, quando choveu, né? Quando houve chuva, ele calculou a prestação média, né, nessa região da cidade, por meio do polígono de Thys, certo? Bom, o terceiro, né, método das isoietas, aqui o mapa, né, que um mapa público da prestação média do estado de São Paulo, do nosso estado, né, então aqui é a prestação média do estado de São Paulo, certo? Então, as isoietas são linhas, né, que formam áreas, na verdade, né, isoietas são linhas que são unem pontos de igual precipitação, okay? Como se fosse uma curva de nível do terreno, certo? A gente faz a interpolação dos dados de chuva e traçam as linhas. Das linhas vão delimitar as áreas, né, de precipitação média. Tá? Então, esse processo já é um processo automático, né, dos softwares GIS, né, que faz os mapas para nós. Precisamos entrar com os valores e o mapa, né, os softwares GIS fazer a concordância, né, então, os softwares fazem, né, não sei como é que os softwares fazem, né, o desenho, no singular agora, né, porque está fazendo uma coisa só. Então, está fazendo o mapa, né. Então, usualmente, né, se adota a média dos índices, né, das isoietas sucessivas. Então, vou mostrar aqui para vocês, né, como é que é estimado a média. Apesar da gente, nós vamos fazer um cálculo, mas sendo bem sincero aqui, né, essa média já é feita, né, o próprio sistema já faz a média para nós, tá? O software, né, só que a gente tem que aperfeiçoar, né, tem que já um outro nível de avançado do conhecimento, que sai um pouco da hidrologia, que estamos mexendo nos softwares, né? Mas aqui é muito interessante a gente estar estudando isso também no futuro. Então, temos aqui as isoietas, né, médias do estado de São Paulo. Esse mapa aqui é o mapa público, né, do estado de São Paulo, que eu peguei na página do DAE. Se não me engano, acho que foi, tá? Do DAE, Departamento de Agroenergética do Estado de São Paulo. Então, a prestação média anual do Estado de São Paulo. Nós estamos aqui, vamos ver se eu acho Jabuticabal aqui, colocar uma caneta vermelha, acho que Jabuticabal vai estar mais ou menos emoji aqui. Aqui teria que plotar aqui, tá? Eu já fiz todo semestre levou um semestre que eu coloquei um mapa sobre o outro para estar plotando esses valores, né? Aqui o Tietê, tem que achar o Pardo aqui, né? E o Mogi aqui, não sei, né? Se vai estar mais ou menos próximo aqui, né? 1.400, lá, entre 1.400 e 1.500 milímetros. Jabuticabal chove 1.000, né? Até, tirando o ano 2014, pessoal, se vocês forem fazer um TCC e levar em consideração a prestação de 2014, reduz de 1.400 milímetros. Se pegar as normais climatológicas que é feito antes de 2014, em Jabuticabal chove 1.424 milímetros, tá? Essa é a chuva da cidade de Jabuticabal. Porém, o ano 2014 foi um ano atípico, tá? Chovendo, tá? Aqui, ó, tá? A chuva de Jabuticabal até vermelha aqui, foi um ano, né? Bem diferente, né? 1.200 foi um ano, se a gente fosse fazer essa tabela aqui, Jabuticabal 2014 choveu aí, né, 800, não lembro se foi 814, tá? Acho que era 814, acho que foi. Tá? E a gente vai fazer um exercício com esses valores aqui, tá? Então, bem menor do que a média. Não sei como é que está esse ano, tá, pessoal? Já o acumulado desse ano. Até hoje, né, setembro, já meados de setembro, 15 de setembro. Então, essas são as isoietas do estado de São Paulo, certo? Bom, tem outras, né? Se vocês entrarem está lá no Google, né, o CPTEC, o INPE, tem os dados das isoietas do Brasil. Aqui peguei de julho, tá? A prestação média em julho de 2019, do ano passado, tá? Estava preparando a aula, quando eu preparo, né, a gente vai sempre lendo, pegando algumas coisas e trocando, atualizando mapas, tá?
em julho, né, do ano de pegar o marca-texto aqui. Então observa lá em Roraima, né, aqui em Roraima, né, uma chuva lá, choveu mais de 400 milímetros no mês de julho, pessoal. Então, aqui no Brasil, aqui, né, Brasil, isso é Brasil, aqui na região do estado de São Paulo, época seca entre, né, 1 a 25 milímetros no período de julho. É o normal, né? Como eu mostrei para vocês no mapa da aula passada. Então, é o que tá esperado ocorrer isso, né? Tá? Essa região aqui já no sudoeste, né? Piauí, noroeste da Bahia, aqui no oeste da Bahia, né? Mas aqui já choveu, quase não choveu no mês todo, a menos de 1 milímetro, tá? Aí no sul do Brasil, uma chuva, tá? Já intermediária aqui, intermediária não, né? Tá 100 a 150, não tem chuva intermediária, né? Tem valor de chuva. Lá no Nordeste, lá no Nordeste, no Norte do Brasil, tá? A precipitação tá? Maior, né? Que passa a ser ali 200 milímetros. Só que em Rondônia, né? Também é um período seco, todo Mato Grosso, né? O problema, né? É um período seco mesmo, Goiás, Tocantins, né? Então é um problema seco. Vamos ver como é que eu peguei o mapa de hoje, pessoal. Na verdade foi de ontem, 14/9. Tá? Prestação observada em milímetros, 14/9. Como é que foi a chuva ontem? Registrada, né? Já estou registrada, já publicaram. Tá? Estão melhorando cada vez mais, deixando, né, as informações sendo divulgadas, né? No momento rápido, né? Então aqui, uma chuva, né? Ocorreu, né? No Rio Grande do Sul. Tá? Mas apontando aqui algumas regiões, 30, né? 20 a 30 milímetros, né? Outras 2 a 5, tá? Mas no estado do Rio Grande do Sul esse apontamento. Algumas regiões aqui no leste da Bahia, tá? Aqui já no norte do Espírito Santo, sul da Bahia, tá? E lá no Amapá novamente, a chuva lá no Amapá, certo? Nada em Roraima, uma chuvinha em Rondônia, lá, aquela ponta lá da Amazônia, uma chuvinha lá, certo? E aqui, né, nada de chuva, pessoal. Né? Uma região que está, né, a gente pensar que o São Paulo aqui, uma região aqui onde, né, a densidade populacional muito grande, então a gente precisa de chuva, né? Nossa fonte de... Vamos lá. Bom, a partir do momento que temos essas isoetas, calcular a precipitação média, que já tem uma precipitação observada, o que significa, né? Voltando ao mapa, né? Se a gente pegar aqui, vamos pegar aqui, né? Deixa eu trocar só essa cor aqui, que senão vai ficar confundindo. Nem vermelho, deixa eu pegar o preto aqui. Então significa, nesse tom de verde aqui, ó, o software já fez. Nesse tom de verde aqui, seria aqui, ó. Mas é isso aqui, né? Tem que bem detalhado, né? Então choveu nessa região de 30,1 a 40 milímetros, certo? Então, mas qual que foi a prestação média, né, nessa região toda aqui? Nós teríamos que pegar esta área vezes a área de esta área vezes a precipitação, né? A área seguinte vezes a prestação, as áreas formadas, né, pela chuva aqui. Rabisquei todo o desenho ali. Então seriam, né, cada cor seria uma área de influência, como no ditíssimo, certo? Se você tem uma bacia e cada parte da bacia tem uma cor, querer saber qual que é a média de entrada na bacia, tem que pegar a área de cada cor, certo? No caso, né, tendo as cores, né? Se não tiver a cor, tem que ter o valor das isoetas. Lembra, isoetas são linhas de igual precipitação. Então vamos lá. Então, o método das isoetas, eu tenho aqui em preto mudar a cor aqui, marcar texto amarelo. Amarelo, senão fica... Aqui tem, né, aqui em preto, aqui é o limite da bacia, certo? E essas linhas aqui, professor, escrito 49, 50, 51 até 56. Não, são mais de umas, então tem que ser no plural. São as isoetas, certo? São linhas de igual precipitação. Então, aqui fez a interpolação dos dados e determinou aqui que nesta linha, né, 54, aqui choveu teoricamente 54 milímetros, nessa linha 53 milímetros, nessa linha 52 milímetros de chuva, tá? Num determinado mês. Então, qual que foi a precipitação média nessa bacia pelo método das isoetas? Vamos lá, tá?
Bom, aqui tem, esse é um desenho aqui, eu tenho que atualizar. Isso daqui, deixa eu rabiscar aqui, senão eu vou ter que editar o vídeo, tá? O exercício está no Excel, não vamos fazer esse daqui. Deixa eu riscar aqui em vermelho, tá? Colocando o vermelho mais escuro aqui, ó. O exercício está no Excel, tá certo? Então, a gente vai ver no Excel os dados. Não leva X, né? No Excel, ok? Então, não leve em consideração, certo? Não tem que gravar 2 vídeos e ficar emendando, tá? Só uma observação. Esses dados aqui no Excel eu acabei não atualizando do PowerPoint, certo? A resposta é essa, mas vamos achar a resposta lá no Excel, certo? Ah, agora tá certo. Eu sabia que eu tinha atualizado. Então, exercício 2. Essa tabela aqui pode ser deletada, certo, pessoal? Tá, é, atenção, né? Essas isoietas 25 não tem nesse mapa. É o mapa do ano passado. Então, esqueçam esses dados. Vamos nesses dados, certo? Então, aqui, ó, exercício 2, tá? Determina a prestação média na bacia hidrográfica considerando, tá, os dados e as curvas das isoietas já traçadas, certo? Aqui nós não vamos traçar as isoietas, certo? Pegar os 2 pontos aqui, um valor de chuva nesses 2 pontos, provavelmente, né, houve um intervalo que choveu 40, alguma coisa, ou para estar traçando 50 aqui choveu, né, menos do que 50 e aqui mais do que 50. Então, houve, né, a interpolação dos dados, certo? Semelhante ao que é feito na planaltimetria. Só que aqui são isoetas, não são curvas de nível. Bom, vamos lá no Excel novamente. Então, bom, Excel, exercício 1 nós fizemos, exercício 2. Então, tá lá, determine, né, a precipitação, deixa eu dar um zoom aqui para vocês, determina a prestação média na bacia hidrográfica, considerando os dados e as curvas das isoetas já traçadas. Certo, pessoal? Deixa eu pegar aqui, continuando aqui, só para eu me atualizar. Então, as isoetas, 49,50, tá aqui os valores 49,50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Tá, ok, estão corretos os dados, certo? Centralizar esse valor, centralizar esse valor também. Salvar aqui o exercício. Então, temos aqui, vamos fazer a solução, né? Então, aqui, coloquei aqui solução. Então, vamos fazer a solução. Vamos fazer a colocar o P maiúsculo, precipitação média. Tá? Qual unidade? Vamos colocar a prestação média aqui em milímetros. O que seria a prestação média aqui? Bom, observe aqui, pessoal. Aqui nós temos a isoieta 49 e a isoieta 50. Qual que seria a média? Então, foi convencionado, pessoal, que a média entre essas duas isoetas, tá, vai ser a isoeta média. Não vai ser a 49, não vai ser a 50, vai ser a 49,5. Tá? Então, vou escrever aqui, né, média entre as duas isoetas, entre essas duas. Ó. Então, peraí, vou fazer devagar, é a média, sinal de igual, digito média, abro parênteses, seleciono as duas colunas, fecho parênteses, do Enter, deu 49,5, certo? Então, vou para baixo, tá lá, fez a média novamente. Então, desço, até a última, calculando aqui a última isoeta, 55, 56, a média 55,5, ok? Bom, próximo cálculo. Então, o que vai ser agora a prestação média? Eu tenho a precipitação média vezes uma área de influência de cada isoeta. Então, isso, pessoal, é muito, né? Mas difícil, né? Porque cada dia, ou cada mês, cada semana que for que calcular a prestação média pelo método das isoetas, tem que fazer a interpolação e achar a área de influência. Então, é praticamente, né, inviável fazer. Eu estou fazendo o exercício aqui, mas manualmente é praticamente, né,
É difícil, não é impossível, tá? Mas é bem demorado, trabalhoso fazer isso na mão. Mas estou fazendo o exercício aqui, tá? Com vocês, certo? Mas raciocina comigo, né? Aqui área de influência, né? Por exemplo, a gente está aqui em setembro, né? Temos essas isoetas. Em outubro, pessoal, mês que vem serão outras curvas. São outras áreas de influência, diferente por lignitícia, a área de influência é a mesma, né? Praticamente não muda. No caso aqui muda, né? Sempre que você vai fazer um estudo. Então, vamos lá. Então, pegar a área de influência vezes a precipitação. Precipitação. Então, vamos pegar a área de influência aqui. Já dei o exercício para vocês, a área de influência vezes a precipitação média. Eu multipliquei os dois. Está aqui a multiplicação dos dois, tá? Vou até aqui embaixo, então eu estou multiplicando, tá? Como no exercício anterior, a fórmula é a mesma, pessoal. Vou copiar aqui, vou levar para 2. Tá? A precipitação média é a mesma forma, tá? Precipitação vezes a área de influência dividida pela área total. Então, multipliquei aqui, achei PI vezes área I. Qual que é a área total? Então, a área total aqui, vamos colocar aqui, ó, A ponto total, igual, vamos colocar igual aqui, vamos digitar a soma. Se vocês quiserem clicar aqui com o mouse, pode clicar aqui, está escrito soma, ele vai abrir o parênteses já, tá? Aí você seleciona os dados que você quer somar, fecha parênteses. Daí, então a área dessa bacia é 21,72 km². Então a área total, certo? Então logo aqui, vamos ter aqui a precipitação, tá? Precipitação média igual. Então vai ser a somatória de PI, então vou pegar a soma dos dados da primeira área até a última área, né? Primeiro produto, área vezes precipitação, vezes até a última, né? A área, precipitação vezes a área. Fecha parênteses, divide pela área total. Por 21, deu 53.110 milímetros. Então, essa é a resposta do exercício, certo? Então, está ali, né, a resposta feita. Ok, pessoal? Então, é a somatória dividido pela área, certo? Vamos voltar no PowerPoint, tá? Para continuar. Então, temos o método aqui da isoetas. Então, fizemos os 3 métodos, né? Primeiro, segundo e terceiro método, né? Um exercício de cada um, certo? Então, a precipitação média deu 53.110 e a tabela preenchida. Bom, para terminar a aula, né? Esse assunto inicial abordado de precipitação, a análise de consistência de dados de série pluviométrica. É uma parte muito importante do estudo de precipitação, pois o que foi abordado na aula passada? Nós fizemos o preenchimento dos dados. Quando não temos os dados, né, passei 3 maneiras dos dados, né, falta de dados de chuva serem preenchidos. Até o item 7, agora calculamos a média. Mas, então, preenchemos os dados, calculamos a média e os dados estão corretos, professor? Né? Então, os dados, tem como avaliar os dados de chuva observados? Né? Vocês vão trabalhar numa região do Brasil aí, vocês gostariam de verificar se os dados daquela estação estão fazendo sentido. Tá? Não tem como falar está correto ou está errado. É verificar se há uma homogeneidade, se os dados têm uma certa consistência, tá? Então é interessante estar sempre avaliando e observando a consistência dos dados. Então, após o preenchimento de falhas, aula passada, tá, de precipitação, é necessário fazer a análise do grau de consistência dos dados. Então, o objetivo desse item, né, ensinar isso para vocês, é vocês verificarem, né, caso necessita, a homogeneidade dos dados de chuva. E como que ele é feito? De um posto, né, onde vocês estão, é a variável y, que é a sua dúvida, tá, com um posto conhecido, pessoal. Então, com um posto vizinho.
Então, vocês vão ter os dois dados. Então, tem que será, quer ver? Deixa eu, antes de ir para frente, ficar mais didático, pegarmos uma caneta aqui, ó, vamos ter, tá? Um posto X, aqui eu vou fazer um gráfico, né? Um plano cartesiano aqui, ó. X, a gente vai comparar os dados de chuva acumulados de X, dados anuais de preferência, os dados mensais, tá? Os valores acumulados de X com os dados acumulados da estação Y. A Y é a sua dúvida. Esse X aqui você já confia, não tem que confiar. E o dado de Y você vai fazer análise para tirar as suas dúvidas, tá? Ou a sua dúvida. Após, né, a interpolação nada não, após a análise, né, após a plotagem, deixa eu falar direito aqui, né, após a plotagem dos dados do, no plano cartesiano, né, do XY, tá, de cada ano. Por exemplo, a gente começa lá do exemplo nosso, vai ser 2001, que vai variar, mas, por exemplo, você quer lá de 1980 até 2010, tá, você vem todo ano, né, analisando, né, fazer análise de consistência dos dados, certo? E que é tão interessante, tem uma tese, pessoal, que foi uma moça, uma das partes da tese que fez na USP, lá na Exalc, pessoal, foi doutorado, né? Quando a gente fala tese, né, a gente sempre imagina doutorado. Então, quando a tese era doutorado, e ela fez análise de consistência das estações de Roraima, não sei se foi Roraima ou Rondônia, pessoal, né? Mas ela fez, né? Tava todas, acho que uma só deu problema, mas todas as demais ainda bem estavam, todas tinham consistência, ela fez. Ou seja, é um assunto que dá para quem tiver interesse em fazer um TCC, achar, né, interessante fazer análise de consistência dos dados de chuva de uma região, tá? Então, dado aqui a parte de hidrologia, uma das partes que dá para ser realizada a análise de consistência. Então, a partir do momento que plotou os dados, tá? A gente vai traçar aqui, ó, né, manualmente uma linha. Não vai fazer regressão linear, não. Você vai traçar manualmente uma linha, tá? E esta linha, né, tem que ter, tá, sobrepor os pontos, certo? Tem a mesma tendência. Vamos falar que o coeficiente angular aqui tem que ser constante, tá? Não pode, essa linha não pode variar. Então, esse método, para a gente estar fazendo ele já explicando aqui, tá? É o método conhecido método dupla massa, tá? É o nome, né? Dupla massa, que é a massa de chuva do eixo X, né? Entendo esse nome com a massa dos dados do eixo Y, tá? Então, o método mais conhecido para análise de consistência tem como finalidade, houve-se mudança do comportamento baseado na resposta à análise gráfica, tá? Então, a hora que eu fazer com vocês é análise gráfica. Então, você tem que olhar para o gráfico como um médico, um cirurgião analisa, né, uma fotografia para dar diagnóstico, que pelo gráfico também você, como engenheiro agrônomo, uma análise, você vai estar olhando para o gráfico e dando diagnóstico se os dados estão corretos ou não, tá? No eixo X vamos considerar confiáveis, no eixos analisados. E os gráficos, né, vão apresentar de 4 maneiras. Aqui eu vou abordar os 4 casos mais comuns, tá? Então, caso 1, tá? Dados sem consistência, como eu fiz aquele desenho para vocês, observe aqui, ó, acumulado em cada bolinha desse são os valores acumulados. Ó. Então, observe que foi traçada uma linha, a linha sobrepôs os pontos. Então, você já conclui que os pontos plotados coincidem com a reta. Faltou um ponto aqui, tá? Então, os dados sem consistência, tá? Então, estão ok aqui, tá? Beleza, tá? Você pode concluir, tá? Ok. Beleza, caso 1 e solução rápida. Agora, caso 2, dados com inconsistência, tá? Aqui com agora. Observa-se que houve, né, uma mudança aqui. Ó. Então, dado até um determinado ano, houve tinha uma tendência a linha. A partir de determinado ano, houve mudança na tendência. Observe que eu tenho uma linha com uma tendência aqui e outra com outra tendência. Então, aqui nesse ponto, pessoal, tá? Houve problema, tá? Ou antes ou depois. Isso carece de análise, tá? E esses dados, então, os dados não têm que conter algum problema, tá? Então, erros sistemáticos de leitura, houve mudança do operador, está lendo diferente
fazendo a leitura diferente. Houve mudança do sensor, ele era um tipo de pluviômetro, agora é outro tipo, tá? Tem algum problema, tá? Descalibrou o aparelho, então isso tem que ser resolvido, tá? O mais rápido possível, né? E os dados podem ser feitos, né? A correção desses valores. Eu vou ensinar vocês a corrigirem. Na verdade, considerando aqui, por exemplo, que os dados, né, a partir da mudança estão errados, tá? Você vai trazer esses dados para cá, ó. Okay? A gente vai pegar esses dados e colocar sobre essa linha, tá? Então, caso, né, de um exemplo, por exemplo, aqui os dados sem inconsistências, né? Então, quando a gente depara no Excel com um gráfico como este, tá? Aqui os pontinhos em azul são os pontos de chuva, em vermelho aqui uma linha traçada, né? Então, aqui o dado, não lembro que trabalho que foi, até 60 mil milímetros de chuva, né, acumulado aqui. Então, não lembro se eu peguei o gráfico e coloquei aqui para vocês analisarem, certo? Tá ok. Caso 3, dado com inconsistência, mas não há o que fazer aqui. Se acontecer com retas paralelas, pessoal, tá? Esse é indicativo de erros seguidos de transcrição. Observe que, né, que tinha uma tendência, tá? Um determinado ano aqui, essa chuva aqui, ó, no eixo X aqui não choveu. Deixa eu pegar uma linha, caneta, em determinado ano não choveu e choveu na Y. Então aqui a variação no X foi 0 e no Y aqui choveu. Então você tem uma bacia, caso que num local não chove, e no outro choveu. E vem para cá, ó. Aqui tem um ponto, outro ponto choveu muito pouco, ó, se vocês observarem. Aqui choveu pouquinho e aqui choveu, tá? Muito. Então erro de transcrição aqui, ó. Alguns anos aqui está dando problema, pessoal, tá? Houve problema aqui de leitura aqui nesses anos, tá? É comum isso ocorrer, tá? Então ocorre aqui erro de leitura em um posto e do outro. Então tem que ter feito aqui análise, uma verificação nesse ano aqui, né? Nesse ano aqui, né? De preferir neste e neste ano aqui, uma análise pontual, tá? Não há como fazer a correção, dá para fazer uma outra análise e verificar este valor, tá? E não fazer, né, a mudança da análise que eu vou ensinar para vocês nesse caso. Então, representa retas paralelas, é indicativo de erros seguidos de transcrição de dados, ou ocorreu, né, chuvas extremos em alguns anos, né? Então, aqui, por exemplo, não choveu aqui, aqui na autoestação detectou aqui uma chuva, né, muito extrema, que elevou muito o valor, certo? O caso 4 é o caso que não há o que fazer. Observe, né, a linha, os pontos e a linha aqui que eu tracei em azul. Não tem uma sequência, né, não tem uma tendência. Então, aqui você conclui que o regime de chuva entre as duas estações são diferentes. Uma conclusão interessante. E você conclui que não faz sentido a chuva da estação A com a estação B, certo? É um regime pluviométrico totalmente diferente, certo? Só se for uma divisa de bacia, uma serra, né? A gente pensar numa chuva que pode ocorrer lá em, não sei, estado de São Paulo, em Cubatão, aquela uma região da próxima Serra do Mar, lá para o lado do litoral, e pensar, né? Já atravessando a serra, um outro regime de chuva, né? Passando as montanhas, né? Não sei, nunca pensei em fazer uma análise ali. Bom, agora vamos ver a técnica, né, para correção dos valores. Aqui coloquei aqui, eu ensinei o que é a análise de consistência, os 4 casos, mas como é que faz a correção, tá? Como é que... É simples, pessoal. Vamos fazer no Excel. Aqui vai ser bem mais simples que fazer na mão, tá? Então a forma para nós fazermos a correção é essa. Esta é a equação, tá? O que seria P de precipitação, M de coeficiente angular, tá? E o delta de variação. Então, o que seria aqui? Daqui a pouco eu explico o mapa. Vou ler a equação com vocês. Aqui a prestação acumulada, tá? Observe que está acumulada, ajustada à tendência desejada. Tendência desejada, pessoal, é a tendência. Eu vou trabalhar aqui para ser didático sempre após a mudança da curva, tá? Da pontuação. Então, aqui temos uma curva, aqui temos uma tendência em azul e uma tendência em vermelho. Então, precipitação a ser ajustada. Então, a gente pode ajustar esses valores aqui, ó, desses, né?
pontos restantes aqui. Esses 5 pontos aqui, a tendência a ser ajustado. Então, valores acumulados. Você vai 14, 12, 10 mil não são valores de chuvas anuais, são precipitações acumuladas. Então, aqui, prestação acumulada, ajustada, a tendência desejada, então vamos corrigir. O que seria PA? O valor da ordenada, tá? Então, correspondente à intersecção das duas tendências, tá? Então, a ordenada aqui, a gente vai pensar aqui no eixo Y, certo? Então, o valor do eixo Y, né? Vocês lembram que é a ordenada, então vai ser na intersecção. Se a gente considerar a intersecção a esse ponto, tá? Então, vamos considerar que o P, tá? Aqui seria o valor do PA, tá, pessoal? Intersecção aqui seria o valor do PA. Bom, o que seria então MA? A gente vai pegar esses pontos antes da intersecção, tá? Determinar o coeficiente angular, fazer uma regressão linear e achar o coeficiente angular, tá? Coeficiente angular, tá? É o valor que vai estar multiplicando lá o x da equação, tá? E o coeficiente angular, tá? Após a equação. Então, aqui seria o MA e aqui seria o coeficiente angular da outra tendência, MO, tá? Dividido por PO menos PA. PA é fixo, tá? Lembra que PA é um valor a partir da hora que ele é fixo, então vai ser 10 mil, tá? Então ele é fixo. E o PO aqui, ele vai variar de mês a mês. Então, né, aqui temos um exemplo na técnica, a gente tem os dados aqui com uma tendência aqui em vermelho e mudou para a tendência em verde, né? Nós temos que corrigir esses valores, mudança de prioridade e sistemáticos. Então, vamos lá, tá? Exercício 3. De acordo com os dados de chuva, tá? Do posto em análise, né? Vou colocar, deixa eu ler aqui. Eu vou para o Excel, tá, pessoal? Se não tem que ler aqui, lendo no Excel, acho que é mais objetivo a gente estar lendo no Excel de uma única vez, tá? Então, aqui está no Excel para nós estarmos lendo, tá? Exercício 2 já foi feito, exercício 3. Então, vamos lá. Tá, exercício 3. De acordo com os dados de chuva, então, de um posto em análise, aqui em barrinha, certo? A barrinha, e um posto confiável, Jaboticabal. Então, em análise, nós temos que ter, né, um posto em análise e um posto a ser confiável, certo? Então, vamos por, aqui apenas é didático, né? Apenas ilustrativo o exemplo. Tá? Você tem uma estação, por exemplo, na cidade de Barrinha, né? E quer verificar se os dados têm consistência com os dados de Jaboticabal, tá? Então, uma comparação dos dados entre as duas estações, certo? Só para ser bem didático aqui, tá? Então, primeiro, vamos verificar se esses dados de chuva que ocorreu, eu coloquei 11 anos, eu fazer isso na mão com vocês, tá? Por isso que eu tinha do ano 11, né? 11 dados, para poder fazer na mão, tá? Com a calculadora Cássio com vocês. Mas agora vamos fazer com o Excel, eu podia até colocar mais valores, pegar outros exemplos, mas não muda se tiver mais valores, tá? É que na mão não dá para fazer muito, né? Acaba ficando muito demorado, ter 11 ou ter, né, 40 valores não mudaria nada. Então, as prestações anuais. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer, pessoal, é... vou na sequência aqui com vocês, né? Então, o primeiro passo, vamos acumular os valores. Então, vamos pegar aqui a precipitação Jaboticabal, tá? Vou chamar de P de precipitação, tá? Jaboticabal, certo? Acumulada, tá, pessoal? Não esqueçam, acumulada dos dados. E aqui vamos fazer a precipitação em barrinha acumulada, tá? Barrinha, tá? Acumulado. Então, os valores estão aqui em milímetros, aqui vão ser em milímetros também. Então, vamos acumular os valores de Jaboticabal. Então, vou colocar aqui sinal de igual. Eu quero o valor 2001, vai ser 1067, certo? Se tivesse o ano 2000, eu acumularia com o ano 2000, mas aqui nesse exercício inicia-se em análise no ano 2001. Ano 2002, então eu vou pegar o valor do ano de chuva de 2002, somar com o anterior. Então, somo com o acumulado anterior, que é 1067.
E assim sucessivamente. Vou pegar do ano 2003, somar com o acumulado, já 1924. Então, observe a equação, como ficou na equação. Fui somando um mais o outro. Vou pegar esse, né, fazer mais esse, e depois eu vou correr a célula. Então, chuva de 2004, mais o acumulado, certo? Então, deu já 4.757, certo? Então, aqui a forma para vocês verem como são feitos. Então, vamos fazendo até o ano 2011. Eu vou puxar a célula e o Excel faz para nós, certo? Então, está feito aí o acumulado. Deu acumulado aqui em 11 anos, 13.330 milímetros. Vamos fazer para a barrinha. Então, vou repetir esse valor, tá? Vou copiar, vou clicar no 2002 mais o anterior, dá Enter e vou correr até embaixo, certo? Então já deu 17.510. Lembram que Jaboticabal é confiável, vai ser o valor de X. Aqui o valor de Y em barrinha no gráfico, certo, pessoal? Então já estão os valores acumulados. Vamos verificar se esses dados que estão aqui em verde têm consistência. Então o primeiro passo, pessoal, aqui vamos responder a primeira pergunta. Plote os valores acumulados em um plano artesiano. Então já fazendo os dados, né, vamos colocar aqui a letra A, respondendo a questão A. Então vamos fazer o gráfico, certo? Eu vou escrever aqui, ó, gráfico de dispersão. Então vamos fazer um gráfico de dispersão. Tem um R ali, né? Dispersão. Opa, clicar aqui em cima de dispersão. Então vamos fazer o gráfico. Então aqui, como já temos a sequência x e y, pessoal, é possível, tá, a gente selecionar, tá, iniciando do x, tá, a coluna x, coluna y, temos os dados, né, os pares de dados x e y. Vamos clicar em inserir, lá em cima, no botão inserir, vamos no quadro gráficos, clicamos nessa seta, não, errou, clicamos nessa seta aqui, ó, vai aparecer as opções de gráfico de dispersão, vou clicar nessa aqui, ó. Tá? Então aqui está o gráfico inicial, tá? Vou apagar o título que não há necessidade. Então temos os dados aqui, os gráficos, né? Vou colocar aqui cores preta dos dados, né? Dá uma aumentadinha. Então esses são os nossos dados. Vou aumentar aqui, tá? Para ficar didático aqui. Nossos dados de chuva, né? Acumulado, tá? Vou clicar no mais aqui, vou colocar título dos eixos. Então aqui nós temos chuva acumulada, barrinha, né? Só vou escrever o nome da cidade, barrinha, só para vocês, né, ficar didático aqui. E aqui vou colocar Jaboticabal, certo? Então chuva acumulada estar aqui, ó, na x e y, certo? Então aqui no x foi até 13.000, então o último ponto só para confirmar que está correto, lá o x 13.330. E aqui no Y, aqui quase, né, 18.000, já está na metade aqui, 17.510, certo? Vou deixar uma pouco maior aqui para ficar mais visual para vocês. Aqui. Bom, vou colocar mais para o lado. Tirar essa reta daqui que a gente não vai usar. Vamos, né, como eu disse para vocês, próximo passo, vamos verificar esses dados. Olhando assim, aparentemente não tem consistência, os dados estão ok, mas vamos traçar uma linha aqui, tá? Vamos pegar aqui ó, um recurso aqui do Excel, vamos traçar uma linha, vamos pegar nesse ponto aqui, ó, e vamos traçar uma linha tentando sobrepor, tá, todos os pontos, tá? Então, observem aí, ó, tá? Se a gente vou mudar a cor desta linha aqui. Observe então, ano 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, tá? Se a gente pensar no 6 ali, ó, que ainda a linha toca no ponto ali, ó, 2006. Com 2007 ali, ó, nem se a gente trouxer a linha aqui para baixo, ó, sem interpretação, como eu disse para vocês, é uma questão gráfica, tá? Ó, você pode pensar no 2007, 2008, né?
há uma e tender aqui, ó, 8, 10, 9, 10 e 11. Só que ali não sobrepõe os outros pontos, né? Então tinha uma tendência, eu não forcei a barra, que são os dados que eu tinha aqui, né? Poderia ser mais exagerados os dados, mas vamos pensar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então vamos colocar aqui, ó, tá? Beirando aqui, falando que houve, né? A partir de 2007 aqui, ó, tá? Houve uma mudança na inclinação aqui, tá? Das setas, que a linha vermelha não está mais sobrepondo o ponto azul, tá? Do ano 2007. Então aqui nós podemos aqui, ó, concluir, né? Bom, responder a A, né? Essa traçamos os dados, né? Plote os valores do plano cartesiano. Então plotamos respondendo a B a partir de que ano, tá? Nós podemos, tá? Verificar se houve mudança na curva. A partir então de 2007, vamos aqui apontar, responder aqui. Ano 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano 2007, tá? Vou colocar outra cor aqui, tá? Então, respondendo aqui, ano 2007. A resposta, 2007. Opa, mudei o gráfico. Aí. Resposta da letra B, então, ano 2007. Então, respondendo a questão, a partir de que ano houve, né, ou há uma mudança da inclinação? A partir do ano 2007. Então, 7, 8, 9, 10, 11, certo? Bom, letra C, determina as inclinações das retas. Então, lembra aqui da equação, ó, a gente precisa da inclinação das retas, nos dois cenários, antes e após a mudança. Então, a gente tem que achar esse MA e esse MO para montar essa equação, porque o PA, lembra que o PA ele é fixo, o PA ele é, né, deixa eu já respondendo, o PA vai ser a ordenada no momento da inflexão aqui das setas, né? Se a gente pensar aqui que houve aqui a mudança da inclinação neste ponto, né? A gente pode colocar aqui como o PA aqui, ó, valendo, né? Colocar o mouse sobre ele. Deixa eu clicar aqui fora. Ele tá enxergando a linha, tá, o mouse? Deixa eu tirar aqui. O PA 6x e o PA 10.000, tá certo? Então, olha lá, o série ponto 6.970 e o 10.000. Então, aqui vai ser o valor do PA. Bom, vamos responder a questão B. Depois a gente volta nesta montagem da equação. Então, vamos fazer mais dois gráficos. Para a gente achar os coeficientes angulares na calculadora, então vocês plotariam os valores. Vocês iriam, então, esse valor aqui, vou colocar de uma cor. Tá, momento, vou colocar aqui essa cor verde clara. E a partir dos valores que vão ser corrigidos, vamos colocar aqui uma outra tonalidade, certo? Vamos colocar aqui tudo em preto, fica mais visível para vocês. Tá? Então, observa, de ano 2001 a 2006, os dados estão ok. A partir de 2007, vamos considerar então que houve alteração, está havendo erro de leitura, então vamos corrigir esses valores aqui. Ó. Vou colocar em negrito. Esses valores terão que ser corrigidos, então vamos corrigir. Então, letra C, tá? Lembra, B, né? B ano foi 2007. Letra C, nós temos que a letra C os coeficientes angulares. Né? A gente quer a inclinação, tá, das retas antes e após 2007. Então, essa é a resposta, tá, que nós temos que dar. Então, primeiro fazendo, o que nós vamos fazer? Fazer o gráfico, fazendo o gráfico de dispersão de 2001 a 2006, certo? Então, anda com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos nesses dados aqui, é 6, a gente vai considerar aqui, tá, os primeiros dados. Então, vamos, né,
2001, vamos lá, 2, 3, 4, 5, 6. Vou selecionar o X, o Y, inserir gráfico de expressão. Está aqui, tá? O gráfico não precisa ser grande, não vamos traçar a linha. Vou fazer um gráfico pequeno, só para saber a equação da curva. Tá? Esse ano aqui colocar para ficar 2001 a 2006. Como é que nós vamos achar? Clica o botão direito, adicionar linha de tendência, escolhe aqui, ó, vai aparecer essa caixa ao lado do Excel, tá? Vou fazer de novo, tá? Sobre, ele já traçou a linha aqui. Clica nos marcadores, clica com o botão direito, adicionar linha de tendência. Vai aparecer esta janela, opções da linha de tendência, você tem que escolher a linear, não sei no seu Excel qual que vai aparecer, linear, você vem para baixo, arrasta e pede para exibir a equação no gráfico. Fecha, vai aparecer a equação. O que é o coeficiente angular? Tá? Eu coloquei negrito aqui, o coeficiente angular, deixa eu colocar aqui para ficar bem visível para vocês, tá? O coeficiente angular é o valor que multiplica o x, certo? Então, o coeficiente angular é o valor que está multiplicando o x. Então, aqui o coeficiente angular é o valor que está multiplicando o x. Então, ele é o antes, tá? É o NA, que vale 1.4108. E vamos fazer para depois, certo? Então, vamos fazer o próximo, os dados. Seleciono os valores de 2007 e 2011, inserir, tá? Um outro gráfico, 2007 a 2011, deixar pequeno também, não precisa ser um gráfico longo, então tá lá os dados, né? Ficou mais afastado, mas estão corretos. Então, vamos lá, clica com o botão direito, adicionar linha de tendência, linear, desce, exibir a equação no gráfico, tá lá a equação, tá? Vou aumentar aqui para dar o zoom para vocês, colocar o negrito e colocar uma cor aqui para vocês estarem visualizando melhor. Então, o coeficiente angular coeficiente angular, que é a resposta da C, né? Colocar ângulo, pode colocar aqui, eu vou escrever coeficiente angular, vai ser após o MO, que é igual a 1 ponto, opa, cliquei no botão errado que foi lá para o fim do Excel. Voltando, 1 ponto EE, eu cliquei no unlock aqui, pessoal, desculpa, tem que, deixa eu ver se ele, nossa, meu notebook ele não tem a luz da tecla no unlock ativa, pronto, 1.1669, certo? Então antes MO e MA, certo? Então tá aqui os valores MA e o MO, antes e após, os dois coeficientes angulares, certo? E agora ele pede para fazer determinar as inclinações das retas, né? Antes e após. Agora fazer os dois, tá? Cenários, né? Os dois cenários, os dois coeficientes, e agora fazer a correção, certo? Então temos que pegar esses valores aqui selecionados em negrito, temos que corrigir esses valores. Como corrigir? Aplicando esta equação. Nós conhecemos o PA, tá? O PA, tá? É o valor, lembra lá do Excel, lá do PowerPoint, é o valor da ordenada da mudança da inclinação. Tá? Então aqui, ó, a partir desse ano houve uma mudança de inclinação, observe aqui, ó. A gente tem aqui um dado aqui, se a gente traçar uma linha aqui, ó, a mudança da inclinação da reta é onde há, né, a mudança da inclinação neste ponto aqui, ó, vale 2010, PA vale 10.000, tá? Vou arrastar aqui esse valor só para ficar didático aqui na tabela lá em cima, tá? NA, Ctrl C, Ctrl V. Então, vamos montar a equação. Tá? Então, aqui
barrinha acumulada, esses dados vou repetir para cá, tá? Vou dar 2 cliques aqui para vocês visualizarem. Esses dados aqui, pessoal, são os mesmos, tá? Então, esse daqui, ó, vou colocar o sinal de igual, vou copiar o 1700, porque não é corrigido. Então, ok esses dados. Até o 10.000 está ok. Então, ou seja, até o ano 2006. Vamos corrigir a partir de 2007. Esse dado, então, a gente vai utilizar essa equação aqui, ó. Vou copiar. Então, eu vou escrevê-la aqui, ó. Então, igual, tá? Que seria aqui o PC, tá certo? Porque aqui no Excel eu vou escrever, né, na equação. PC é igual a PA, que é igual a 10.000, mais esse 10.000, pessoal, é este valor da ordenada aqui, ó, anterior, aqui, ó, 10.000 mais, tá, MA. Esse 10.000, como ele não varia, eu já vou clicar aqui no F4, tá, para fixá-lo, tá? Mais o MA dividido, vou colocar entre parênteses só para ficar didático aqui, tá, pessoal? MA, vou apertar F4, dividido por MO. Apertei F4 de novo, fechei parênteses. Esse valor, ele é multiplicado, tá, por delta PO, que é o P, o PO menos o PA. Depois eu mostro lá no PowerPoint, né? Eu poderia ter escrito aqui, que é o PO menos PA, ou seja, é SPO menos o PA, menos o 10.000, tá? Que não varia, que é o F28. Fecha parênteses, dou Enter. Observa aqui, que deu 11.450, aqui ó, a gente subiu um pouco o ponto, ó, deu reduzir as casas decimais aqui para uma casa apenas. Então deu 11.000, tá? 753, ou seja, né, subir quase 300 milímetros a mais de chuva já acumulada neste ano. Então, nós pegamos essa chuva aqui de 2007, né, e levamos esse ponto até a linha vermelha. Vou verificar de baixo, era 12.700, né? A gente levou ele para cima, tá? Chegando a 13.264. Vou correndo até o fim, tá? Preenchemos todos os valores, certo? No fim que deu 19.079,7. Então essa daqui é a resposta, tá? Do exercício aqui, vou fazer aqui em outra cor para vocês verem. Então aqui em negrito são os valores corrigidos. Então aqui está a equação. Quem quiser, aí está a equação escrita para vocês estarem fazendo, certo? Se vocês quiserem fazer no papel, monte na linha do caderno, copie esses valores, tem que dar a mesma resposta, tá certo? E não tem problema nenhum, vai dar a mesma resposta, tá? Trabalha com 4 casas decimais, tá? Não vai ter problema nenhum, tá aqui a resposta, aplicando, montando, cada ano é uma conta, certo? Sendo que o PA ele é fixo, a razão é MA sobre MO, tá? Também é fixa. O que varia aqui, tá? É o valor do PO de cada ano aqui, ó. Certo? Bom, para verificar, tá? Vamos fazer um gráfico aqui, pessoal, com os valores corrigidos. Vou selecionar aqui, ó, ou melhor, aqui, vamos ver se dá certo aqui, ó. Selecionar esses dados, vou dar um Ctrl C nesse gráfico, vou clicar aqui ao lado, dar um Ctrl V. Temos os dados aqui, vou apagar, né? Observe que os dados aqui eu selecionei, copiei esse gráfico aqui ao lado, tá? Barrinha de jabuticabal. Observe aqui, ó. Então tá o X de jabuticabal e aqui está selecionada Y acumulada e aqui acumulada corrigida ao lado, tá? Vou clicar na seleção, cliquei aqui, ó, o mouse aqui, eu vou clicar aqui com o mouse, segurar o botão e arrastar para a direita. Solto o mouse, tá? Então ficou X e Y. Aqui são os valores corrigidos, certo? Só coloquei aqui os valores corrigidos. Então plotamos aqui, observa como ficou o gráfico agora, com os valores corrigidos. Tá o mesmo gráfico, eu não alterei, vou pegar a mesma linha, dá Ctrl C, tá? Dá um Ctrl V aqui, vou trazer essa linha aqui, ó, no primeiro ponto e o último ponto. Observe que agora, né, após a correção, tá?
após a correção, como ficou, né, o nosso gráfico. Né? A linha traçada, ela coincide com todos os pontos. E agora os dados, então, portanto, tem agora, né, se os dados fossem assim, tem consistência. Então, nós corrigimos os dados, tá? Terminando, né, o exercício feito, né, o exercício final aqui, só para verificar, né, a gente vamos desacumular os dados, não foi faça a correção, então está corrigido e verificado. Tá? Só vamos desacumular os dados, tá? Verificar, né, a chuva final em barrinha. Então, este valor menos, igual este valor menos o anterior. Então, vou desacumular, tá? Então, aqui 1.300 faz sentido, ó, 1.700, 1.300. Vou corrigir aqui, selecionar e traçar até aqui embaixo. Então, os valores até aqui é os mesmos valores, né? E a partir daqui nós corrigimos. 1.753, 1.511, 2.067, 2053 e em 2011 choveu 1.692 e na chuva usou 1.400, né? Na leitura, e nós corrigimos esses valores para 1.692,6. Terminando, né, o exercício aqui, fazendo, né, precipitação em barrinha aqui, chuva, né? Ok? Aqui o valor em milímetros. Certo, pessoal? Então, o exercício aqui no Excel ele acaba sendo mais rápido que fazer na mão, né? Na mão um pouco demorado, mas aqui ficou mais rápido aqui fazer no Excel. Então, se vocês tiverem dúvida, né, na solução desse exercício, pode ir lá nos momentos lá que eu mando o link para ficar ao vivo com vocês, né? Tirando a dúvida, vocês podem estar tirando a dúvida. Tentam fazer esse exercício no Excel, quem não tiver oportunidade, faça na mão, né? No exercício, tá certo? Dá para se fazer porque esse exercício ele foi montado dessa maneira para ser feito na mão mesmo em sala de aula. Esse gráfico, inclusive, né, aproveitando lá nas linhas da lousa, eu faço, né, mostrando para vocês manualmente e até utilizando o GIS é possível fazer esse gráfico na lousa, tá? Então, voltando para o PowerPoint. Então, faça a correção, está aqui a correção, está aqui os dados, a resposta da A, né? Aqui a análise de consistência, ano 2007, resposta da 2001, 2006, está lá como fizemos no Excel, está ok, certo? Regressão, coeficiente angular de um, coeficiente angular do outro ano, tá? Letra D, fazendo a correção, né, dos dados, então aqui está corrigido, a equação, a resposta aqui também no PowerPoint aqui, para quem for querer utilizar o arquivo em PowerPoint, tá? Para estar resolvendo o exercício. Então tá aqui a solução do exercício final aqui para vocês, tá? Aqui, ó, corrigindo aqui e a correção feita, né, nos anos 2007 a 2011, certo? E o gráfico aqui no fim, mostrando, né, aquele gráfico que eu fiz mostrando a linha. Tá certo, pessoal? Então, essa aula 4 termina por aqui. Se vocês tiverem dúvida, entra nos horários que estou logado com vocês e nós podemos, né, conversar e tirar a dúvida dos exercícios realizados na aula 4, na aula 3, na aula 2, a dúvida da disciplina, certo? Então, obrigado, pessoal, e até a próxima aula.